Josué capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente, os vossos pais, Tera, o pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei a Isaque. A Isaque dei a Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamando os vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão, passando vós o Jordão e vindo a Jericó. Os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgarzeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Deixei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Até aqui vamos orar. Senhor Deus, nós viemos à tua presença em oração e pedimos nessa noite que o Senhor possa fazer uma obra em nossos corações. Sabemos da nossa dificuldade em cumprir a tua palavra, da nossa luta com os nossos pecados, muitas vezes a nossa rebeldia contra o Senhor. Quantas vezes estamos obstinados a desobedecer a Ti e a negligenciar a prática da nossa piedade. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, que o Senhor possa tocar nos nossos corações. Não nos deixe, Senhor, da forma em que nós estamos, porque sabemos que muitos, se continuarem assim, perecerão eternamente, e no final, serão julgados no lago de fogo e enxofre. Mas se o Senhor, ó Deus, operar com misericórdia, abrir os nossos olhos espirituais, revelar a Tua palavra aos nossos corações, nós então receberemos vida, obedeceremos a Ti,
serviremos ao Senhor, adoraremos o Senhor e seremos salvos eternamente. Por isso, nos ajude nessa noite, abençoe essa palavra, use a minha vida com o poder do Teu Espírito e quebrante cada um dos que estão aqui nessa noite. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quem é Josué? Josué é aquele que se tornou o sucessor de Moisés. É aquele que passou a liderar Israel após a morte de Moisés. Moisés, ele liderava o povo de Israel, mas chega um momento em que Moisés, ele morre. E então Josué, ele vai assumir e dar continuidade ao que Moisés estava fazendo. Nós vemos que o poder de Deus, ele é manifestado na vida de Josué. Josué, durante a sua vida, ele vai vencer inúmeros inimigos. Ele vai conquistar a terra prometida. E no final de sua vida, quando ele já está velho, Josué, então, ele vai convocar todo o povo para uma assembleia. E ele então vai relembrar o povo de todos os feitos que o Senhor havia feito na vida deles, desde a época de Abraão até aquele momento. E depois Josué, ele vai fazer uma reafirmação da aliança, da mesma maneira que Moisés havia feito antes dele. A palavra Senhor é o tema dominante no final do livro de Josué. E a palavra servir aparece 16 vezes somente nesse capítulo. Então, no final da história de Josué, o intuito de Josué é mostrar que Deus, ele deseja ser servido, ser adorado pelo seu povo. Então, no versículo 1, Josué, já no final de sua vida, já está velho, ele já está quase no momento da sua morte. Faltava pouco tempo para que Josué, ele viesse a falecer. Então, o que Josué, ele vai fazer? Ele vai então reunir todas as tribos de Israel em Siquém, e ele vai chamar todos os anciãos, os líderes, os juízes, os oficiais, e vai todos eles se apresentarem diante do Senhor. Então Josué, no final de sua vida, ele vai convocar todo o Israel para se comparecer em Siquém diante dele e diante do Senhor. E o que Josué, ele então fez após essa convocação? Ele começou a lembrar tudo aquilo que Deus havia operado nas gerações passadas, desde a época de Abraão. E ele vem lembrar então a respeito do pai de Abraão, que era Tera, que naquela época, Abraão, juntamente com a sua família, eles serviam a outros deuses. A família, os pais, os avós de Abraão, eles eram idólatras. Eles adoravam outros deuses. Eles adoravam imagens de escultura. Eles se curvavam diante de deuses, a qual eles mesmos haviam feito com as suas próprias mãos. E eles faziam culto a esses deuses. Eles adoravam a esses deuses. Eles serviam a esses deuses. E Josué, ele começa a lembrar Israel da onde eles vieram. Que quando estavam todos lá na perdição, adorando outros deuses, o Senhor então, ele vai até a Abraão, e o Senhor então começa a operar no coração de Abraão. A partir de Abraão, daria-se início à nação de Israel, mostrando que a nação de Israel, aquele povo a qual estava reunido, eles só poderiam conhecer ao Senhor, porque antes o Senhor foi até eles. E aqui então o Senhor começa a lembrar todas as obras que Ele havia feito sobre os antecedentes deles, sobre as gerações passadas.
de como o Senhor foi bom, de como o Senhor vai até Abraão, que estava no meio da idolatria, tira Abraão da idolatria, salva a Abraão, e começa a operar na descendência de Abraão, que depois vem Isaque, que depois vem Jacó, que depois de Jacó vem os 12 filhos de Jacó, que se tornam as 12 tribos de Israel, e assim ele vai mostrando toda a obra em que ele foi operando, todos os inimigos que foram vencendo, tudo aquilo que ele fez quando tira o povo do Egito, quando tira eles da escravidão, quando abre o Mar Vermelho, para que eles então pudessem atravessar a terra seca, e tudo aquilo que o Senhor foi movendo na vida deles. E o Senhor fala que eles viram com os próprios olhos o poder de Deus se cumprindo na vida deles, de como o Senhor destruiu todos os inimigos que se levantaram, inclusive a cidade onde eles estavam morando naquele momento. Foi uma obra em que Deus venceu o povo daquela cidade e deu para eles aquela cidade. Deus estava recordando o que ele tinha feito desde lá do início, quando se iniciou a salvação, até por tudo aquilo que o Senhor fez e operou em seus corações. E Deus vai mostrando então toda a obra que ele havia feito, inclusive muitos dos inimigos que foram derrotados, os vizinhos de Israel, para que eles pudessem conquistar a terra prometida. Muitos dos inimigos, eles não tiveram nem que lutar. O Senhor mesmo foi lá e fez com que o povo fugisse da presença deles, pelo poder do próprio Deus. Nem lutar eles não precisaram. O Senhor espantou, quando fala que os vespões, foi que o Senhor os espantou. Eles ficaram com tanto medo de Deus, que eles fugiram de suas próprias terras, e deixaram tudo para Israel. Israel então toma posse da terra prometida. Israel então recebe da bênção do Senhor. Hoje nós também devemos fazer uma reflexão na nossa vida. Da onde foi que Deus operou o poder dele, da onde ele nos tirou? Se nós fazermos uma retrospectiva, da onde veio a nossa família, se olharmos para os nossos avós, os nossos pais e até nós, que nós estávamos, a nossa descendência, geração na idolatria, adorávamos imagens de escultura, nos curvávamos diante de Maria, acreditávamos em santos, em santinhos como cobertura espiritual, orávamos para os anjos, rezávamos o terço, participávamos de quermesse. Olha de onde muitos de nós viemos, da nossa adoração a ídolos. Olha de onde o Senhor começou a trabalhar na nossa vida, para que hoje nós estivéssemos aqui. Não foi do nada que isso aconteceu, não foi uma obra do acaso, mas foi um trabalho do Senhor que Ele foi operando ao longo do tempo, a qual muitos de nós viemos de famílias idólatras, que nos curvávamos a ídolos mudos, que passávamos diante do templo e nos curvávamos diante do templo fazendo o nome da cruz. Olha onde nós estávamos, olha a vida em que nós levávamos. Quantos de nós não viemos do Espiritismo, acreditávamos na reencarnação dos mortos, que morreríamos e voltaríamos a viver, morreríamos e voltaríamos a viver em um outro corpo, em um animal, em uma outra pessoa, e achávamos que quanto mais boas obras fizéssemos, mais luz nós nos tornaríamos para uma nova vida, para uma nova reencarnação. Quantos de nós não acreditávamos nisso? Quantos de nós não seguíamos o curso deste mundo? Não olhávamos os signos para ver a nossa sorte do dia? Quantos de nós já não olhamos isso? Quantos de nós não viemos do neopentecostalismo? Quantos de nós não achávamos que o dinheiro tinha poder para aprisionar Satanás? Quantos de nós não achávamos que a bênção não estava em Deus, mas estava em quanto nós dessemos na igreja? Quanto mais dessemos, mais receberíamos por multiplicação. Quantos de nós não estávamos envolvidos na teologia da prosperidade? Quantos de nós não achávamos que nós tínhamos o mesmo poder de Deus, com a nossa confissão positiva,
Ao falarmos as coisas, acreditávamos que aquilo iria se tornar uma realidade, porque nós achávamos, fomos ensinados que nós tínhamos o mesmo poder que Deus. Deus falou e aconteceu, e se nós falássemos também aconteceria. Quantos de nós não fomos levados a esse orgulho e soberba de sermos comparados a Deus, de sermos como Deus, como foi a proposta de Satanás? Quantos de nós já não fomos governados por mulheres? Algo que a Bíblia proíbe expressamente, do primeiro ao último capítulo. Observe de onde Deus nos tirou. Acreditávamos em uma cobertura espiritual, a qual o homem poderia ser cobertura, ou a religião, ou o local de congregar, era uma cobertura espiritual sobre nós, e não Deus, e não o próprio Deus, mas a pessoa, o líder, que era a cobertura espiritual. Quantos de nós não achávamos que a graça de Deus era o local, era o templo, era o nome da igreja, e não a obra de Cristo? Quantos de nós acreditávamos na salvação pelas obras? Quantos não achavam até um tempo atrás que se fizesse boas obras poderia ser salvo e aceito por Deus, que pelos seus méritos conquistaria a vida eterna? Olha de onde nós viemos, olha o que nós vivíamos, olha ao que nós nos sujeitávamos há tempos atrás. Olha a obra em que Deus Ele operou em nossas vidas. Olha da onde Ele nos tirou. Nós estávamos completamente perdidos. Quantos de nós chegamos na igreja sem saber o que era o Evangelho de Jesus Cristo? Nós não sabíamos que éramos pecadores. Nós não sabíamos que somente Cristo poderia nos salvar desses pecados. Nós não sabíamos que Ele era o único mediador. Nós não sabíamos de nada. Estávamos envolvidos nas religiões, envolvido no ativismo religioso, mas nós nem sabíamos que Cristo era Deus. Nunca tínhamos ouvido que Jesus era Deus e era totalmente homem. Nunca tínhamos ouvido a respeito das doutrinas preciosas das Escrituras, como a justificação pela fé, propiciação, redenção. Nunca, nem sabíamos se nós éramos salvos ou não. Josué, ele vem relembrar aquele povo de tudo o que Deus havia feito por eles, e que não havia mérito neles, mas graça de Deus. Da mesma forma hoje, nós devemos nos relembrar de toda a obra em que o Senhor, Ele foi operando em nossas vidas, mudando o nosso coração, abrindo os caminhos, endireitando os nossos caminhos. Olha como que nós vivíamos na imoralidade sexual, vícios, cigarros, bebidas, drogas. Quantos já não vieram desse mundo, aqui entre nós? Quantos não vieram da imoralidade, da mentira, da fofoca, de falar mal? Quantos aqui de nós? E olha a obra que o Senhor fez em nós, olha a santificação, nosso casamento bagunçado, perdido, de ponta cabeça, os filhos. E olha o que Deus operou em nossas vidas. Olha como Deus, Ele é bom. Olha como Deus tem feito. Olha para o nosso coração. Olha a obra em que Ele fez em nosso coração, quando Ele nos dá um novo coração. Você acha que qualquer um tem esse novo coração? Não tem. Ele nos deu um novo coração. Olha os nossos pensamentos. Olha como que hoje o Senhor, Ele renovou os nossos pensamentos, o nosso entendimento com relação às Escrituras. Você começa a ouvir a palavra aqui, e você entende o que está sendo pregado. Isso é uma obra sobrenatural de Deus em nós. Porque muitas pessoas, elas ouvem, e elas não entendem, elas não compreendem. Então nós vemos a graça de Deus nos alcançando. E Josué, ele inicia-se o final deste livro, falando para os irmãos da obra em que Deus havia feito na vida deles. E agora, após ele falar dessa obra, de lembrar os irmãos dessa obra, de juntar todo o povo, toda a igreja, e falar claramente da onde Deus os tirou,
onde Deus os colocou, e de todos os livramentos, de todo o quebrantamento de coração, de todo abrir dos olhos, de todo tirar das escamas, de todo endireitamento do caminho. Ele então vai dizer no versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Após então ele expor o que Deus havia feito por eles, Josué então agora, ele diz, ele esperava o quê? Que aquelas pessoas que estavam reunidos ouvindo a mensagem, que eles agora temessem a Deus. A palavra temer é ter reverência, honrar a Deus, respeitar a Deus, ter uma devoção verdadeira a Deus, amar a Deus de coração. Quando ele fala que então temei a Deus, agora, irmãos, agora que vocês estão vendo toda a obra em que Deus fez, que vocês permaneceram, porque muitos não permaneceram, mas vocês que permaneceram, agora, vocês precisam de temer o Senhor, vocês precisam de ter reverência, vocês precisam de ter agora uma verdadeira devoção diante do Senhor, sermos verdadeiros diante dEle, e servir ao Senhor. Servir pode ser também traduzido como adorar. Quando ele fala aqui, então, servir ao Senhor, vocês precisam de ser o quê? Uma devoção verdadeira e servir ao Senhor, adorar ao Senhor. De que forma? Com integridade. Integridade significa de uma forma completa, no grego, de uma forma completa, com uma entrega total, é algo por inteiro. Ao vocês entenderem a obra em que o Senhor fez, o Senhor agora, Ele espera que vocês tenham reverência por Ele, que vocês temam a Ele, que vocês sejam verdadeiros diante dEle, e faça da vida de vocês uma entrega total, com integridade, com uma entrega por inteiro a Deus, e com fidelidade, com firmeza, com constância, com confiabilidade, com verdade. É isso que Deus então espera de nós, de toda a obra que Ele fez em nós, que nós sejamos fiéis a Ele, que nós sejamos firmes em nossa fé, que nós sejamos constantes diante dEle. Por quê? Porque nós estávamos sendo guiados pelos espíritos malignos deste mundo, como Paulo fala. Nós éramos desobedientes. Olha como que nós éramos conduzidos. Nós não tínhamos entendimento. Qualquer coisa que falava, nós recebíamos e acreditávamos. E se todo mundo ia para lá, nós íamos para lá. Se ia para cá, nós íamos para lá. Nós vivíamos conforme o mundo, conforme a religião, conforme tudo acontecia. Mas agora que Deus alcançou, que Deus fez uma obra em nós, Deus espera então o que de nós? Ele espera que nós sejamos sinceros diante dEle, com uma devoção verdadeira, que sejamos fiéis a Ele, que fazemos uma entrega por completo, constantes na fé, adorando a esse Deus que nos salvou, que fez essa obra maravilhosa em nossa vida, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos tirou de falsas religiosidades. Então Josué, ele espera isso, e ele diz assim, continuando no versículo 14, olha que interessante, ele fala: deitai fora os deuses, aos quais serviram os vossos pais, da além do Jordão, Muitos israelitas, irmãos, muitos deles, olha que interessante, eles proclamavam a sua fé publicamente. Eles diziam: não, nós somos filhos de Abraão, nós servimos ao Senhor. Eles declaravam a fé deles publicamente. Todo mundo sabia que eles eram israelitas, que eles eram judeus, que eles buscavam ao Senhor. Eles declaravam isso publicamente. Mas
dentro de muitas de suas casas, vocês não vão acreditar, eles ainda tinham ídolos. Muitos deles tinham ainda imagens de escultura das velhas religiões, lá daquilo que eles aprenderam no Egito, lá daqueles povos em que eles conquistaram ao redor deles, e de onde eles estavam, da própria terra onde eles estavam. Eles carregaram em suas casas, e estavam passando de geração em geração. Aquele povo, esse povo que Josué reuniu, o povo de Israel, eles tinham ídolos dentro de suas casas, ídolos escondidos. Eles escondiam os ídolos, e eles adoravam à espreita. Ninguém estava vendo, mas dentro de suas casas, era comum naquela época, cada uma das famílias, dos outros povos, terem o seu próprio Deus em sua casa. Eles tinham um altar dentro de sua casa, e adoravam os seus deuses. E Israel fazia a mesma prática, muitos deles. Eles diziam: nós adoramos o Senhor, nós seguimos as leis de Moisés. Mas quando eles entravam dentro de suas casas, eles tinham altares a outros deuses. Talvez hoje, irmãos, nós não temos a imagem de Maria, não temos as imagens dos santos, os altares de deuses estranhos dentro da nossa casa. Mas muitas vezes carregamos esses deuses dentro do nosso coração. Carregamos a velha religião, aquilo que tanto desagrada a Deus, dentro do nosso coração. Olhamos muitas vezes para o nosso passado, para aquilo que é mal, para aquilo que desagradava a Deus. E muitas vezes trazemos isso para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para dentro do nosso coração. Colocamos muitas vezes esses pensamentos errados, essas teologias erradas, essas ideologias erradas dentro da nossa própria mente, e acabamos servindo a outros deuses, não com as nossas mãos, não com a imagem visível, mas com a imagem invisível dentro do nosso coração. Acabamos tendo outros deuses, adorando as religiões do passado, adorando as religiões de onde o Senhor nos libertou, adorando os conceitos errados que aprendemos muitas vezes nas religiões passadas, e isso acaba estando dentro do coração do homem. E olha o que Josué fala então, no versículo 14, ele diz: deitai fora os deuses, as quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Deitai fora. Deitai fora significa, em outras traduções, joguem fora os ídolos que vocês possuem dentro da casa de vocês. Joguem fora aquilo que está no teu coração, que são ídolos da falsa religião, dos falsos ensinos, dos falsos pensamentos. Uma vez que Deus nos salvou, uma vez que Deus nos agraciou, nos revelando a verdade, tirando as escamas dos nossos olhos, para que nós pudéssemos contemplar a glória de Deus, a glória de Cristo. Muitos de nós ainda estamos carregando os nossos deuses em nossos corações, e estamos servindo a eles, estamos adorando a eles. E Josué, ele fala de uma forma bem clara para os irmãos: joguem fora e sirvam ao Senhor. Nós vemos que não há meio termo com Deus. O próprio Cristo diz: não se pode adorar a dois deuses. Ou você adorará um e aborrecerá o outro, ou aborrecerá um e adorará o outro. Ninguém pode adorar a dois deuses. Ou Deus será exclusivo em nossa vida, em nosso coração, ou então Ele não estará conosco. Nós não podemos cultuar a Deus da nossa forma, do jeito em que pensamos, determinamos ou queremos. É Deus quem faz, é Deus quem governa, é Deus quem é Deus, e é Ele quem determina todas as coisas. E aqui Josué diz ao povo: joguem fora os teus ídolos. Joguem fora os teus ídolos.
Josué não estava preocupado com o tamanho de sua igreja. Ele não estava preocupado se todos o abandonariam, se todos o deixariam, se todos voltariam às suas religiões. Não era isso. O que Josué ele estava preocupado era com a sinceridade dos corações que estavam ouvindo. Porque Deus conhece os corações. Vocês podem ocultar da minha vida, dos oficiais, dos irmãos, a tua vida, mas não pode ocultar de Deus. Deus está em todos os lugares. Deus conhece todos os corações. Deus conhece todos os pensamentos e todos os nossos caminhos. Ninguém pode ocultar nada de Deus. A Bíblia diz que os nossos dias estão sendo escritos em um livro, a qual será aberto no dia do julgamento final. O que Josué esperava não era que houvesse uma multidão a seguindo Deus, mas que houvesse santidade entre aqueles que desejam seguir a Deus, que houvesse um verdadeiro amor por aqueles que desejam seguir a Deus. Ele sabia que seria em vão proclamarem a fé deles apenas por palavras, mas não viver aquilo que as Escrituras estavam ensinando. Ele sabia que seria em vão falar: não, eu sou cristão, eu vou em tal igreja, eu sou isso, eu sou evangélico. É em vão para nós, é em vão tudo isso, se não houver sinceridade, se não houver renúncia, se não houver uma entrega total ao nosso Deus. E Josué ele faz isso, ele reúne o povo e fala ao povo que era necessário essa integridade e essa fidelidade a Deus. Então no versículo 15 ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Se vos parece mal. Ao reunir o povo, ele fala ao povo: se vos parece, o que significa se vos parece mal? Se vocês estão insatisfeitos, se vocês acham que o que Deus fez na vida de vocês não valeu de nada, se vocês estão insatisfeitos com Deus, se vocês estão infelizes de terem conhecido a verdade ou o Deus de Israel, vocês poderiam ter nascido lá na Índia e adorando o rato. Você poderia ter nascido lá na Coreia do Norte e adorando o ditador. Você poderia ter nascido em qualquer um outro lugar adorando qualquer um outro Deus que existe neste mundo. Poderia ter nascido em qualquer nação, mas eles eram israelitas. Se vos parece mal o que Deus fez na vida de vocês, de terem tirado do Egito, de terem transportado vocês, ajudado vocês, sustentado no momento do deserto, de ter morrido por vocês, se vos parece mal conhecer a verdade, se vocês desejavam ter permanecido na velha religião, tem pessoas que se arrependem de conhecer a verdade, falam: eu podia ter ficado quietinho, onde eu estava, adorando lá o deusinho, daquela forma tudo errado, mas podia ter ficado quietinho, daquele meu jeitinho lá, que estava bom, estava indo, estava levando. Tem pessoas que se arrependem de conhecer a verdade. Se vos parece mal, escolher então, decidam então, a palavra escolher é decidam, no hebraico. Decidam então a quem vocês querem servir, a quem vocês querem adorar, ao que vocês querem na vida de vocês. Se são os deuses do passado, os deuses da antiga religião, se são esses deuses, voltem a servir a eles. Olha as palavras duras que Josué diz: se vocês são insatisfeitos, se vocês são livres, voltem a adorar os deuses lá do Egito, voltem a adorar o bezerro de ouro, voltem a adorar as suas velhas religiões, voltem a adorar o amor ao dinheiro, Baal, a qual as religiões hoje é voltada tudo por ti. Voltem para Baal. Se é Baal que vocês querem, sigam Baal. Voltem.
Quando Josué lhe diz isso, ele termina falando, no final do versículo 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele já estava determinado a quem ele iria servir. Ele não estava aí se todo mundo o abandonasse, se todo mundo quisesse voltar para o Egito, se todo mundo quisesse voltar para as suas velhas religiões, as velhas práticas, os seus ídolos, o seu catolicismo romano. Ele já estava decidido que nada mudaria a sua convicção de fé, nem se ele permanecesse sozinho. Ele estava decidido a sua fé, ele sabia quem era Deus, ele estava firme na fé, ele não estava firme na placa de igreja, não estava firme em homens, não estava firme na religião, não, ele estava firme em Deus, ele era convicto da sua fé. Eu e a minha casa, nós já nos decidimos, nós vamos continuar servindo ao Senhor, seja vocês querendo, seja vocês não querendo, seja vocês desprezando a Deus ou não desprezando, se rebelando contra Deus ou não, eu e a minha casa nos decidimos servir, adorar somente ao Senhor. E esse deveria ser o posicionamento de todo verdadeiro cristão. Você não deveria ser levado pela maioria, ou pelo que as pessoas acham, ou pelo que as pessoas pensam. Você deveria ser levado somente pelo que as Escrituras nos ensinam, para onde Deus nos dirige através da palavra dele. Ser convictos de fé. Hoje a maior parte dos que se dizem evangélicos não são convictos em sua fé. Parecem meninos, como a Bíblia diz, agitados, levados de um lado para o outro como todo vento de doutrina. Não param, são flexíveis para tudo, vai para lá, vai para cá, vem para cá, pensa aquilo outro. Não se posiciona, não tem decisão. E é o que ele fala, fidelidade aqui é manter-se firme em Deus. Nada mudaria, mas fulano de... não me interessa o que a Bíblia diz, eu estou firmado nas Escrituras, não, mas a maioria acredita assim, não me interessa o que a maioria acredita, me interessa o que a Bíblia diz. E ele então estava convicto da sua fé, e nós que estamos aqui, precisamos sermos convictos da nossa fé, porque se nós não tivermos convicção de Deus, da obra que Deus fez, de quem Deus é, da nossa salvação, nós nos desviaremos, nós voltaremos, nós novamente voltaremos à velha religião, pecaremos novamente contra o Senhor, nos rebelaremos contra Deus. Então Josué ele fala isso para o povo. Como que eu vou desprezar a Deus? Como que eu vou deixar de servir a Deus, adorar a Deus? Olha o que Deus fez na minha vida, olha de onde Ele nos tirou. Eu não tinha a menor porcentagem de ser salvo. Viemos de uma família idólatra. Olha lá, os pais de Abraão. Não tinha chances, mas Deus, Ele teve graça. Depois de tudo e de todos esses anos, trabalhando em tantas gerações, agora alcançou a minha vida. Olha Josué, alcançou a vida de Josué. Como eu vou desprezar esse Deus para adorar uma imagem feita pelo pensamento humano? Como que eu vou deixar de adorar esse Deus para seguir uma religião, por causa de estrutura, por causa da música, por causa de pessoas? Ele é convicto, nem se eu sair daqui sozinho, mas eu permanecerei no Senhor, juntamente com a minha família. E é isso que nós precisamos, nos posicionar a nossa própria fé. O que nós acreditamos? Então, logo após, o que acontece no versículo 16? Todo o povo reunido. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos aos outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio de qual passamos. Olha aqui, o povo então começa a falar: olha, nós passamos por tantos povos, olha, por tantos caminhos, por tantas religiões, e o Senhor nos guardou, nos preservou de tudo isso. Nós também contigo, Josué, serviremos ao Senhor. Versículo 18:
Eles continuam: o Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até os amorreus, moradores da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então eles começam a dizer: não, nós também, Josué, juntamente contigo, nós também serviremos ao Senhor. Agora Josué então vai falar uma palavra mais dura ainda. E ele diz assim, no 19. Olha que palavra dura que Josué fala para eles. Então Josué, poderia falar: oh glória, vai todo mundo para o céu. É o dia que levanta a mão quem quer receber Jesus, não é assim? E todo mundo levantava a mão, e hoje teve 100 salvação, 1000 salvações, todo mundo aceitou Jesus, oh glória. O povo começou a falar: nós também vamos, nós também vamos. Olha a resposta de Josué, porque até aquele momento o povo também falava que ia, mas estava cheio de ídolo dentro da casa deles. Eles continuavam servindo aos deuses do Egito desde aquela época. Então Josué vai dizer o que no 19? Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, e que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Olha que palavra dura. O povo falou: não, nós também queremos, Josué, te seguir, nós também queremos servir ao Senhor. Então Josué disse ao povo: vocês não podem servir ao Senhor. Sabe por que vocês não podem? Porque Deus é santo. Santo significa, Ele é separado do pecado. Vocês amam o pecado, vocês gostam de estar no meio do pecado, vocês contemplam o pecado. O pecado está na boca de vocês, está nos lábios de vocês, falando mal da igreja, falando mal do pastor. O pecado está dentro do coração de vocês, odiando muitas vezes estar aqui neste lugar e querendo estar em outro lugar, querendo estar lá fora, lá na festa, lá na bagunça, ou seguir outra religião. Deus é santo, separado do pecado. Ele conhece os corações. Ele falou: não, vocês não podem servir ao Senhor, porque Ele é santo. Vocês não podem servir ao Senhor, porque Ele é zeloso. A palavra zeloso aqui, ela também é traduzida como ciumento. Significa, vocês não podem servir a Deus, porque Deus requer de vocês a vida inteira de vocês, a exclusividade de vocês. Ou vocês são exclusivos para Deus, ou vocês não poderão servir a Deus. É zeloso, zelo. Ele quer para Ele. Se é dele, tem que permanecer com Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém, e nem com as imagens de escultura, a sua glória e o seu poder. Ele não divide. Ou Ele é o Deus da nossa vida, ou Ele não é o Deus. E ele termina falando mais duro ainda, quando ele diz que Ele não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Transgressão aqui é rebelião. Nós sempre ouvimos, né? Deus sempre vai te... Não! Deus é amor, né? Vai lá para Deus, que Deus, né, vai perdoar, vai fazer, vai abençoar, mas nem sempre. Olha que palavra dura de Josué. Muitas vezes a religião de hoje, ela fala só a parte que convém para ela, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é... E é, mas eles ocultam, omitem a outra parte. Deus é justo, Deus é santo, Deus Ele te julgará. Eles omitem essa parte, que Deus tem ira. Eles omitem. E as pessoas, elas têm uma interpretação errada de Deus. O meu Deus é o Deus do Novo Testamento. Do Antigo eu não quero, não. Eu quero do Novo. Esquece de Ananias e Safira. Mentiu que o Espírito Santo morreu na hora. Foi consumado na hora. Deus matou os dois, esposa e esposa, no Novo Testamento. E agora ele vai explicar o porquê que Deus não perdoará. No versículo 20:
se deixardes o Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então se voltará aqui, virará as costas para vocês. Deus virará as costas virará as costas, e vos fará mal, e vos consumirá, depois de ter feito o bem. Ele está falando da apostasia. Aquele povo, depois de conhecer Deus, depois de tudo que Deus havia feito por eles, de Deus ter se revelado a eles, Deus ter tirado as escamas dos olhos, Deus ter escolhido o povo como propriedade particular, Deus ter dado os mandamentos, foi lá e escreveu com as suas próprias mãos em tábuas de pedra e deu ao povo, deu as leis ao povo. Depois de Deus ter feito tudo por eles, feito tudo, abençoado, aberto as portas, derrotado todos os inimigos, eles estavam caminhando pelo deserto, havia um monte de cidade fortificada, todas foram destruídas por Deus, e Deus deu todas aquelas cidades para eles, depois de toda essa glória de Deus, depois de toda a salvação que Deus havia feito a eles, abençoados eles, revelado aos próprios olhos dele, a obra dele, não foi algo oculto, foi algo revelado a eles. Josué diz ao povo: se vocês abandonarem ao Senhor, se vocês se apostatarem da fé, olha como que é sério, existem pessoas que nunca mais voltarão para o Senhor. A Bíblia diz do pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É abandonar, é apostatar da verdade. O Espírito Santo falando e anunciando o Evangelho, e o homem obstinado a resistir e não querer ouvir o Evangelho, rejeitar a salvação de Cristo. O Espírito Santo movendo na igreja, movendo no pregador, movendo em todo o culto, nos louvores, na abertura, nas orações, o Espírito Santo movendo para que o povo se arrependa, mas o povo resiste, continua duro de coração e rejeita a salvação por meio de Cristo. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando o povo rejeita a salvação de Cristo, é revelado a eles e eles falam: não quero, eu quero continuar com os meus deuses. Eles então se apostatam da verdade para seguirem a mentira. E aqui ele diz o quê? Que não haverá perdão para aqueles que voltarem aos seus pecados, à sua transgressão, à sua rebeldia. O Senhor então voltará as costas para ti, vos fará mal e vos consumirá. Sabe por que nós não somos consumidos? Sabe por que nós não somos destruídos hoje? Pelos demônios. Porque Deus Ele nos guarda. Imagina quantos demônios há nesse mundo. Imagina o poder de Satanás nesse mundo, governando todos os governos. Satanás por trás de todas as ideologias, de todo o governo maligno, humano desse mundo. Olha o governo desse mundo, a corrupção, a maldade e tudo mais. Quem está por trás? Satanás. Imagina o poder de persuasão, o poder de mal que ele não tem. Seríamos presas fáceis. Martinho Lutero diz que demônios incontáveis já teriam nos devorados, se não fosse o Senhor. Nós já teríamos sido devorados pelo mal. Se não fosse o Senhor, Israel que o diga lá nos Salmos, não lembro qual dos Salmos agora, mas Israel que o diga, nós já teríamos sido destruídos pelos inimigos, submergidos pelas águas, se não fosse o Senhor. Nós somos só livres do mal, porque o Senhor tem nos guardado. Mas se o Senhor tirar as mãos dele de nós, se o Senhor nos largar a este mundo, meu irmão, não ficará um de pé para contar a história. E tudo isso acontece quando? Quando o povo, ao conhecer a verdade, abandona a verdade para voltar à mentira, às fábulas, aos enganos religiosos. No versículo 21, então disse o povo a Josué: não, ele falou, não, nós não faremos isso,
Antes, Josué, nós serviremos ao Senhor. Então Josué no 22 ele diz: sois testemunhas contra vós mesmo do que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, então, deitai, joguem fora os deuses estranhos que há no vosso meio, e inclinai o coração ao Senhor, o Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué a aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Então aquele povo, eles dizem: não, Josué, nós não vamos abandonar o Senhor, nós também serviremos ao Senhor. É triste a continuidade disso aqui no próximo livro. O que aconteceu com esse povo? Depois vocês podem ler lá no capítulo 2, versículo 11, a partir do 11. Diz que esse povo, que havia falado que serviria ao Senhor, logo após a morte de Josué, eles voltaram a servir aos ídolos. Ali diz que Deus despejou a ira deles sobre aquele povo, e aquele povo foi amaldiçoado, eles e a geração deles. É por isso que Josué, ele requer de nós sinceridade e verdade em nosso coração. É isso que ele requer da nossa vida, do nosso culto, da nossa adoração. Ele não quer apenas da boca para fora. Quando Josué disse, todo mundo falava: não, nós queremos o Senhor, Danilo, eu quero seguir o Senhor, não, eu quero ficar firme, eu quero continuar, eu sou de Jesus. Muitas vezes fala da boca para fora, mas se não for de coração e de sinceridade, isso não vai adiantar. Eles logo ficaram debaixo, a Bíblia diz que Deus estava irado com eles. É algo muito forte o que aconteceu com eles depois de tudo isso. Josué, diante da confissão deles, Josué então ele vai escrever o que eles haviam confessado. E escreve no 26 dias, Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. E tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava no lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto será testemunho contra vós outros, para que ninguém mintais ao vosso Deus. Então Josué se despediu do povo, cada um para a sua herança. Então Josué ele escreve o que aquele povo havia declarado. Ele escreve a confissão daquele povo. Por que ele escreve? Para que aquela confissão, aquela escrita fosse testemunha da escolha daquele povo. Eles estavam conscientes de que se eles servissem ao Senhor com sinceridade, Deus os abençoaria, eles seriam salvos. Mas se eles rejeitassem ao Senhor, eles seriam consumidos pelo próprio Deus. Deus os destruiria. Eles estariam debaixo do castigo e da maldição eterna de Deus. Aquele escrito era para testemunhar que aquilo era uma realidade, para que eles não se esquecessem do compromisso que eles fizeram, e nem da palavra que o Senhor havia feito. Nós nos esquecemos muito fácil. Acaba-se o culto, muitas vezes voltamos para a nossa casa, e nos esquecemos de todo o compromisso, de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que foi ensinado, e continuamos a viver como se nada tivesse acontecido. Ao ele anotar essas palavras, era para que o povo mantesse aquilo vivo em suas vidas, que se eles servissem ao Senhor, o Senhor permaneceria com eles, mas se eles servissem aos falsos deuses, eles seriam destruídos para sempre. Ele escreve isso
coloca a pedra sobre o testemunho para que ninguém mentisse a Deus diante da sua confissão. É muito simples qualquer um confessar Cristo. Quem quer Cristo? Eu quero Cristo. Quem confessa Jesus Cristo? Confessa Jesus Cristo. Eu aceito Jesus Cristo na minha vida como Senhor e Salvador. Era sempre assim. É sempre assim. Mas muitas vezes há uma inverdade no que nós confessamos. Havia uma inverdade em Israel. Eles confessaram algo, mas que quando chegavam em suas casas, eles cultuavam outros deuses. Tinham um outro altar para eles adorarem. E Josué chama o povo para que não mintam ao Senhor, para que sejam verdadeiros. No 29, diz assim: depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Após acontecer, ele falar, proclamar a verdade ao povo, Josué então vem a óbito. Ele morre já na idade velha de 110 anos. Como eu disse, continuando aqui no livro de Juízes, nós vemos o fracasso de Israel. E tudo isso aconteceu porque eles não foram sinceros com Deus. E todos aqueles que não foram sinceros com Deus, eles tiveram tanto as suas vidas como a sua descendência prejudicada. E a ira de Deus se acendeu contra eles. Eles perderam tudo o que eles tinham. Perderam toda a vida deles. Toda a geração deles se perderam. Foi algo muito triste que aconteceu sobre este povo, por terem rejeitado a verdade, por terem rejeitado o Evangelho, algo que é de graça, ninguém cobra nada, ninguém pede nada, algo que tem que vir do coração verdadeiro, algo íntegro e algo fiel. Eu queria concluir essa passagem que nós lemos a respeito de Josué. Josué, quando nós lemos lá em Números, ele se chamava Oséias. Oséias é o nome verdadeiro de Josué. Mas lá em Números, se não me engano, no capítulo 16, Moisés, ele muda o nome dele de Oséias para Josué. E por que ele faz essa mudança? Por causa do significado do nome Josué. O nome Josué, no hebraico, significa: o Senhor é salvação. Esse nome, Josué, o Senhor é a salvação, no hebraico, ele tem a mesma forma no grego do nome do Senhor Jesus. É a mesma tradução do hebraico para o grego. O Josué é Jesus. É por isso que diz, lá no capítulo 1 de Mateus, quando falando a respeito de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque o nome Jesus significa: o Senhor é salvação, como era o nome de Josué no Antigo Testamento. Josué, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele é aquele que veio para chamar o povo ao arrependimento. Ele é aquele que veio para trazer a verdade até o povo. Ele anuncia a verdade. Ele anuncia, Josué fala ao povo a verdade, prega ao povo o Evangelho, mostra ao povo o caminho da salvação, mostra que é somente o Senhor quem os salvaria. Josué, ele é um tipo de Cristo, é uma tipologia de Cristo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, ele então é a revelação final para nós. É Ele quem salva o homem. É Ele quem anuncia o arrependimento dos pecados e a fé. É o que Ele diz. Jesus, ele chamava o povo ao arrependimento e à fé. Da mesma forma como no Antigo Testamento, Josué. Hoje para nós, Jesus, ele veio fazer também da mesma forma, trazer para nós a verdade, mostrar para nós a obra dele, revelar a ele a glória de Deus.
para que então possamos também da mesma forma nos arrepender dos nossos pecados e crer nele. Hoje somos nós que estamos recebendo essa palavra, não mais por meio de Josué, mas hoje por meio do próprio Cristo. Ele é a palavra, Ele se fez carne e habitou entre nós, para que hoje Ele estivesse em nosso meio, proclamando a sua própria palavra, a fim de todo aquele que nele crê seja salvo. A salvação está sendo colocada diante de todos nós. Jesus está aqui em nosso meio. A palavra do Senhor, o Evangelho, está sendo pregado novamente a nós, como Josué pregou àquele povo naquele dia. O povo não foi sincero com o coração e logo eles padeceram. Mas hoje nós podemos ter uma história diferente. Hoje a nossa história não precisa de ser como o fracasso daquele povo, a rejeição e a ira de Deus sobre aquele povo. Hoje, se nós cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, se olharmos para os nossos pecados e dizermos, isso que eu estou fazendo é mal, nós confessarmos os nossos pecados diante do Senhor, e então, colocar toda a nossa fé em Cristo, nós então seremos salvos dos nossos pecados. O chamado para a igreja é hoje, o chamado ele é verdadeiro, o chamado é para todos os que creem. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Não é para amanhã, é hoje que o Senhor te chama para ser verdadeiro, é hoje que o Senhor te chama para você crer nele, é hoje que está sendo proclamado o Evangelho para você, que você precisa de Cristo, sem Cristo você não conseguirá se salvar, somente por meio de Cristo e não pelas tuas obras ou méritos, e nem pela religiosidade. Abandone os teus falsos deuses, abandone os teus próprios pensamentos, abandone aquilo que você acha que é certo, e confie a tua vida somente no Senhor, para que você possa ser salvo nessa noite. É isso o que o Senhor espera de nós, e é isso que eu queria terminar nessa noite. Jesus Cristo, o Senhor é a salvação. A salvação está sendo apresentada diante de todos os seus corações. Que nessa noite você possa verdadeiramente confessar a Cristo com fidelidade, com temor, com alegria, com sinceridade. Por isso vamos orar nesse momento.